Alô, Alvinegro Praiano, SFC Raiz mais uma vez na ativa para falar sobre o nosso Peixão Maravilha. Como sempre, agradeço de coração os fiéis membros deste canal. Se você está vendo pela primeira vez e ainda não é membro, acione aí o botão de inscrito, dê essa força também e as notificações futuras para os próximos vídeos, ok? Falando de Ceará 1, Santos 0, resultado merecido para a equipe cearense. Parabéns para o Ceará Sporting Clube, parabéns ao Guto Ferreira. E, lamentavelmente, o Santos está eliminado de uma Copa do Brasil, mais uma vez eliminados nesta competição que nós ganhamos apenas em 2010, tivemos uma final em 2015, e agora, entra e sai ano, nós pipocamos deveras aí certos fatores que ainda externos que influenciam, né, nessa situação que nós vivemos. A torcida vai ficar realmente puta com o resultado, vai falar de jogadores, pode criticar também o trabalho do Cuca, isso e aquilo, mas eu ainda continuo com a minha simples opinião de que eu vou continuar recusando a ter totais críticas minhas relativas ao trabalho do Cuca enquanto tivermos nessa situação extra-campo que ultrapassa os limites dentro do campo, na esfera política dentro do Santos, que influencia sim no nosso elenco, influencia na qualidade do nosso elenco, influencia financeiramente no nosso elenco, em que a gente teve essa coisa absurda de fazer os jogadores correrem pela premiação para pagar os salários atrasados. É algo que eu vou falar sobre esse vídeo, mas por enquanto falarei a respeito aí dos 90 minutos que se viu diante do jogo, da partida, até de uma forma esperançosos com o início do jogo, que a gente sempre começa bem, com aquela sempre marcação alta para cima do adversário, esperançosos de que o Santos poderia, né, fazer um gol logo no começo, como aconteceu diante do Bahia, marcação alta para cima do adversário, mas o time do Ceará também, de certo modo, dadas as limitações de mãos técnicas deles, também fizeram por merecer também, fizeram a mesma coisa, a mesma estratégia que o Santos fazia, de marcar a saída de bola. Aliás, a gente peca demais, né? Desde vários lances, a gente ainda pode tomar um gol de bola, né, alçada aí de saída de bola, quase já tomamos quase com o João Paulo na partida anterior diante do Bahia, que ele quase entregou, né? Tivemos aí muitas falhas de reposições com o seu Jobson, com outros também, por exemplo, o Felipe Jonathan, mas falando assim, individualmente mesmo do elenco, do que aconteceu diante desse jogo, o time continua sempre com aquela mesmice de sempre jogar usar bolas de linha de fundo, sempre tentando depender de lampejos de Marinho e de Soteldo. E aí eu tenho sempre a impressão de que você está assistindo uma partida do Santos, você procura onde está o 9, parece ser aquele desenho de quadrinhos que até o site oficial do clube, né, os estagiários aí, para quem é santista, acompanha as redes sociais, quando foi anunciada a contratação do Uribe, nos antecedentes ficaram fazendo aquela gracinha de onde está o 9, onde está o 9, ainda continua procurando um 9, um centroavante. O Caio Jorge não é, digamos assim, um centroavante assim de fato quando joga no Santos, quando veste a camisa de titular. Ele é uma espécie de zagueiro adiantado, porque a única função que ele consegue fazer é de tentar, né, marcar os zagueiros e não de fazer gol. Aí a gente continua com esse problema. Eu quero ainda voltar ao tempo em que um centroavante do Santos é protagonista desde os tempos do Ricardo Oliveira, que ele foi o único, cara. Depois que ele saiu, nós não tivemos mais um centroavante. Não que eu acho que seja culpa do Caio Jorge também, ele pode ser limitado. Mas também eu acho que o esquema também não favorece, os jogadores também não favorecem. A gente está dependendo demais de jogadores que sempre entram pela ponta e esquecemos que podemos ter assistência de centroavante. O Soteldo, por exemplo, perdeu um gol aí cara a cara, podia ter dado uma assistência para o Marinho, que ficou desesperado também no primeiro tempo. O próprio Marinho, por exemplo, também, que não jogou bem durante a partida, eu acho, minha humilde opinião, que ele sentiu fisicamente. Acho que o físico também está atrapalhando, o fato de termos jogado num domingo de noite de 6h15 para jogar agora no meio de semana às 7 da noite, com viagem, com translado, e essas coisas também influem, que os saudosistas digam que não, mas de uma hora para outra assim, o time sentiu fisicamente depois. O time sentiu,
O Jobson, vamos falar muito dele aqui, ele continua sendo aquele mesmo cara no mesmo jogo anterior também, que ele falha muito atrás, na frente ele procura dar assistência. E o Cuca mexia, pelo que eu escutei num rádio, que não foi por opção tática, e sim porque ele teve um piriri no intervalo e aí sim ele colocou o Sandro. É um jogador aí promissor, mas ele é um cara que ainda está em formação, não dá para cobrar muito de um garoto, de jovens da base. O Lucas Lange, por exemplo, que eu também fiz vídeos aí, que poderia ter saído de graça, mas felizmente, por enquanto, ele continua no time. É outro jogador que a gente pode, né, ter esperanças no partir dos anos subsequentes, mas no momento agora não é para se cobrar desse jogador. Infelizmente, o Guto Ferreira depois, no segundo tempo, fez as alterações providenciárias, como dizer assim, colocou até mais atacantes, colocou um garoto chamado Felipe Zeu, que eu conheço desde os tempos aí das divisões de base do Flamengo, que fez uma jogada individual de intermediária que o Santos não tem, né? O Santos não consegue ter, infelizmente não consegue fincar uma jogada de intermediária, só jogadinha de chuveirinho na área. Para um time que mais marcou gols no futebol mundial, ficar dependendo de chuveirinhos na área é brincadeira, mas aí surgiu o gol e uma jogada até de certa habilidade também do menino, o rapaz chamado Vina. Parabéns, golaço deles também. Com méritos, o Ceará conquistou com méritos. Não dá para ficar dizendo que foi nós que foi por falha nossa. Não foi por falha nossa, foi por mérito deles. Uma situação em que nós nos encontramos. O pessoal agora vai cornetar o jogador, esse ou aquele, mas esse no exato momento que eu estou falando agora, né? Tudo bem, a gente está com problemas, como eu disse. Só houve momento de intermediária, jogada que foi o Diego Pituca, e depois só isso. Depois o time não conseguiu, né, com mais volume que o jogo tenha dito, depois de correr atrás da bola. O Praz não fez cosquinha no Fernando Praz. A bola sempre chega nas pontas, mas não chega na dele. Então, sabe, eu vou procurar me recusar ainda a criticar os jogadores e criticar o Cuca, porque essa situação que nós estamos vivendo é um choque de realidade para nós torcedores. O torcedor precisa acordar que esse não é o momento de ficar criticando muito. Não dá para ficar despejando todas as coisas, os resultados, em apenas no que acontece dentro de campo, sabendo que a gente não tem... A gente continua com esse problema na FIFA, a gente não pode contratar, não pode ter reforços, e ainda eu tenho que ficar escutando rumores de uma possível proposta de clube europeu para o Caio Jorge, esses sites aí de fake news que ficam aí alimentando esperança do torcedor para, né, financeiramente, coisa que o tal do presidente aí, o ex-presidente, né, que aliás teve até a cara de pau de aparecer numa TV, ou até falar, infelizmente tem que falar sobre isso, porque é uma situação que foi provocada dentro dos bastidores, dentro da política. É dentro da política que está interferindo no Santos. E voltando no Caio Jorge, não tem proposta nenhuma com o Caio Jorge, é mentira, é fake news. Ele tem que ficar, toda hora, desmentindo essas coisas. E o que está acontecendo é um reflexo, né, dessa situação trágica, megalomaníaca, que esse cidadão que foi afastado do presidente do Santos apareceu aí recentemente num programa de TV, deram espaço, ainda consegue dar espaço para um cara desse e falar um monte de mentira, e ainda tem que aturar um galinha preta do Vampeta, que nada tem a ver com as coisas dos bastidores do Santos, ainda está querendo ser advogado do diabo desse cara. Meu Deus do céu, é muita para minha cabeça. Eu acho que o torcedor precisa acordar, porque agora é um choque de realidade. Não dá para esperar muita coisa nessa temporada. A grande temporada para a grande prioridade esse ano não é Copa do Brasil, não é Campeonato Brasileiro, não é Libertadores, não, torcida. É se safar dessas bombas, desse campo minado que esse irresponsável bigodudo deixou o clube, até limitou o nosso clube de contratar jogadores. É isso que está acontecendo. Não adianta ficar metendo o pau agora em jogadores, não. O problema agora é o que está acontecendo na política. Esse choque de realidade que a torcida precisa acordar. E falando na torcida, parabéns nada, né, pela recepção lá no aeroporto. Tá? Eu vou dar minha opinião aqui, vou ser polêmico. No momento de pandemia, galera, isso aí é uma irresponsabilidade, na minha opinião. Não é o momento de se fazer aglomeração de aeroporto de incentivo. E se isso ganhasse jogo, Defensa e Justiça também fez isso também, quando jogou com o Santos aqui na Libertadores, não adiantou patavina nenhuma. Então, vamos esperar um momento adequado para isso. Mas no mais, cara, é isso. A gente precisa acordar no que acontece nos bastidores antes de se falar no que está acontecendo dentro de campo.
Essa situação foi provocada única e exclusivamente pela diretoria, ou esse cidadão que está querendo aparecer agora e não tem a decência de renunciar e vai ter que fazer o sócio perder o tempo dele só para mandar esse cara a merda, o associado, para ver a situação que o Santos se encontra nesse exato momento. Infelizmente é isso, né, galera? Então deixa suas sugestões e críticas nos comentários, desculpe alguma coisa, e se você gostou ou discorda comigo ou não, deixa aí suas críticas, sugestões, que eu estou sempre aberto. Mas galera, a gente tem que acordar, porque é uma situação que só pode piorar, entendeu? A gente só vê nessa semana que tivemos, sub-17 tomando porrada do Fluminense, sub-20, que tem jogadores sub-17 tomando um cacete do Flamengo, sobrou até para Sereias da Vila, que foram eliminadas aí contra o São Paulo, num jogo que tinha que ser na Vila Belmiro, sobrou até para elas, teve que transferir para Barueri. Tudo isso, né, é um reflexo que estamos vivendo, mas é nos bastidores. Não adianta ficar só cornetando os jogadores agora, não. O problema é nos bastidores, é na política. É isso que está acontecendo. Galera, até mais. E aí, Santos sempre Santos, e até a próxima. Valeu!